Um carro percorre o trajeto AB indicado na figura. Nas proximidades do trajeto, existem antenas de celular com suas bases nos pontos C e D, também indicados. A distância do carro ao ponto A é representada por x. Considere a função f, que associa x ao quadrado da distância do carro à base da antena mais próxima. Por exemplo, quando o carro está em A, a antena mais próxima é C, e o quadrado da distância do carro a ela é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 5. Portanto, f de 0 é igual a 5. Bom, o enunciado está falando do grego aqui, né? Vamos tentar entender quem é essa função f, porque dizer que está aqui está meio complicado, né? O que acontece? A gente quer associar f, é uma função que associa x ao quadrado da distância do carro à base da antena mais próxima. Então, o que acontece? Ele deu um exemplo que é o seguinte: quando o carro está no ponto A, então o carro está aqui, ó. Quer dizer que a posição x dele, pelo que o enunciado está dizendo, vai ser a posição x igual a zero. Então aqui, ponto A, é o ponto em que o x vale zero. Nesse ponto, ele quer dizer que o valor dessa função, essa função f de x, vai associar esse valor ao quê? Ao quadrado da distância do carro à base da antena. O que é o quadrado da distância do carro? Então, o que acontece? O carro está nesse ponto A e a antena está aqui no ponto C. Então, a distância que eu quero calcular é essa aqui. Olha só, tá vendo que aqui formou um triângulo retângulo? E esse segmento aqui, que é a distância entre A e C, é justamente o que a gente quer calcular, o valor de f nesse ponto x igual a zero. Então, para calcular o valor de f de x no ponto x igual a zero, basta aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui, ó. Então, o que vai acontecer? O f de x, ele diz que é o quadrado dessa distância. A gente sabe por Pitágoras, que eu chamar essa distância aqui AC de h, a gente sabe que h ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí essa conta aqui, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, igual ele fez aqui, dá 5. Então, o quadrado da distância, ó, h ao quadrado é 5. Então, f no ponto zero é o quadrado da distância, ou seja, f no ponto zero é 5. Por isso que ele disse que o f de zero é 5. Agora que a gente entendeu como é feito o cálculo dessa função, estamos aptos para resolver os itens. Item A. Qual é o valor de f de 3? Como a gente observou, quando a gente calculava f de 0 é porque o x era aqui no zero. O f de 3 vai ser um ponto aqui, vou supor que é esse ponto aqui, ó, ponto que vale 3, em do qual essa distância daqui até aqui é 3. O f de x é o quadrado da distância, ou melhor, trocando em miúdos, a hipotenusa do triângulo retângulo da antena mais próxima que a gente conseguir formar. A antena mais próxima aqui, ó, se aqui é 3 e daqui até aqui, ó, mede 2, então isso quer dizer que esse pedacinho daqui, ó, mede 3 menos 2, que é 1. E aqui, ó, tem o 3. Esse ponto é 3. Então, ó só, se aqui é daqui até aqui é 3 e esse pedacinho mede 1, quer dizer que esse pedacinho mede 2. Então, nesse ponto 3, esse ponto, o carro, está mais perto da antena C. Então, eu vou considerar o triângulo retângulo em relação à antena C. Que triângulo retângulo vai ser este? Vai ser este aqui, ó. Tá? Esse cateto aqui mede 1. Esse cateto aqui mede 1. Então, qual que vai ser o valor de f de 3? Vai ser o valor dessa hipotenusa aqui ao quadrado. Tá, essa hipotenusa aqui, ó, ao quadrado. É o quê? Pelo Pitágoras, essa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, quer dizer que o quadrado da hipotenusa é 1 mais 1, que é 2. Ora, a função f não associa o ponto ao quadrado da hipotenusa, então o valor de f de 3 corresponde justamente a 2. Item B.
Qual é o valor de x para que as distâncias do carro às antenas sejam iguais? Observe, quando nós temos um carro num certo ponto x aqui no meio, quando ele passou desse ponto aqui que está a antena C, ele está se aproximando de D e se afastando de C. Quando ele está muito perto aqui, ele está mais perto de C do que de D, obviamente. Quando ele se afastar aqui, ele vai estar mais perto de D do que de C. Nós temos que calcular o ponto no qual a distância entre as duas antenas, que vai ser dada pela função lá, vai ser a mesma. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a hipotenusa daqui, desse triângulo aqui em relação à antena C, e eu quero que essa hipotenusa ao quadrado dessa antena C seja igual à hipotenusa do triângulo retângulo que a gente faz aqui em relação à antena D. Então, a gente quer que o quadrado desse segmento aqui seja igual ao quadrado desse segmento aqui. Vamos então fazer os cálculos e descobrir quais são esses valores. Bom, vamos descobrir então, para descobrir o quadrado da hipotenusa aqui, a gente precisa saber o valor dos catetos. Esse cateto aqui está fácil, é 1. E esse aqui, ó? Bom, a gente sabe que daqui até esse ponto mede 2. E quanto que mede daqui até aqui, que esse pedaço corresponde ao cateto? Vai corresponder à medida x, que é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é x, menos 2. Então, esse pedaço aqui, que eu vou chamar de H1 ao quadrado, né, porque o cálculo é a distância ao quadrado, o H1 ao quadrado corresponde ao quê? Corresponde à soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado mais esse cateto aqui é x, que é tudo isso aqui, menos 2. Tá bom, é x menos 2. Logo, fazendo a conta aqui, a gente tem o quê? Que a hipotenusa 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais aqui, ó, x ao quadrado, né? X ao quadrado, fazer o produto notável, fica x ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes x, 4x, 2 ao quadrado, 4, mais 1 aqui, 5. Essa aqui é a função que calcula, então, a distância do H1 ao quadrado. E o H2 ao quadrado, quanto será que é? H2 ao quadrado vai ser o quê? Esse pedacinho aqui já está de botiza para a gente, vale 2. E esse pedaço aqui, hein? Vamos ver. Esse pedaço daqui até aqui a gente sabe que mede 2. Daqui até aqui, o desenho está um pouco poluído, mas daqui, desse ponto aqui, até aqui, mede 3. Ou seja, até esse ponto aqui, nós temos uma medida de 2 mais 3, 5. Esse pedacinho aqui, que é o valor do cateto, vai corresponder a 5. 5 é tudo isso aqui mede 5, menos o valor de x. O valor de x, esse pedaço aqui. Assim, se H2 ao quadrado é esta hipotenusa aqui, o H2 ao quadrado, temos que esse valor é 2 ao quadrado, que é esse primeiro cateto aqui, mais o segundo cateto, que é 5 menos x. 5 menos x ao quadrado. Então, chegamos ao valor de H2 ao quadrado. H2 ao quadrado é, vamos fazer a continha aqui de novo, 5 ao quadrado é 25, 25 mais 2 ao quadrado é 4, 4 mais 25, 29. Menos, aqui tem o sinal de menos, 2 vezes 5 vezes x, menos 10x. E para complementar o produto notável, x ao quadrado, mais x ao quadrado. Para que as distâncias do carro às antenas sejam iguais, temos que garantir que o H1 ao quadrado seja igual ao H2 ao quadrado. Ora, mas se o H1 ao quadrado é igual ao H2 ao quadrado, quer dizer que essa expressão aqui é igual a essa? Tá bom, então nós vamos igualar essa expressão e torcer para obter alguma coisa que faça sentido, né? Então vamos lá. 4x ao quadrado menos 4x mais 5, vamos igualar a 29 menos 10x mais x ao quadrado. Isso quer dizer que o valor de x que satisfaz essa igualdade
é o que permite que a distância seja igual. Aqui a gente pode simplesmente cortar esse x ao quadrado com esse, passa esse 10 está subtraindo, somando aqui, então fica 10x menos 4x, 6x. Do outro lado, 29, passa o 5 subtraindo aqui. Passar o 5 subtraindo, 29 menos 5, 24. Logo, concluímos que 6x é igual a 24. Então, isso significa que x corresponde a 24 dividido por 6. E 24 dividido por 6 é 4. Logo, nós concluímos que o valor de x para que as distâncias do carro às antenas sejam iguais é x igual a 4. E observe o seguinte, se eu passar desse ponto do x igual a 4, se eu passar aqui no ponto que está aqui, acima desse x que a gente encontrou que vale 4, esse ponto aqui vai estar mais perto da antena D do que a antena C. Logo, a distância, veja que esse valor aqui seria o f de 4, né? F de 4 corresponderia a 4. Quando ele passar de 4, vai estar mais próximo do D. E quando tiver menos de 4, vai estar mais próximo do C. Essa observação vai ser importante no próximo item. Item C. Faça o gráfico da função f. Para fazer esse gráfico, vamos voltar aos detalhes que a gente tinha acabado de pensar nos itens anteriores. Nós já observamos que, pelo item B, quando o x está aqui na posição 4, a distância entre C e D é a mesma. Inclusive, nós já calculamos, pelo item B, que o f de 4 corresponde a 4. Além disso, pelo item A, nós sabemos também que o f de 3 é igual a 2. Como a função f está relacionada à distância entre as antenas, quando eu tiver com a minha posição, o valor de x estiver daqui do 0 até esse valor 4, observe que o carro vai estar sempre mais próximo da antena C. Então, o cálculo vai ser sempre feito em relação a essa hipotenusa aqui, em relação ao ponto que está aqui e a antena C, sempre aqui. E nós já sabemos fazer esse cálculo para um ponto x qualquer, não é? A gente fez no item B isso, ó. No H1 ao quadrado, que é a antena C, vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado menos 4x mais 5, como sendo a distância, essa distância aqui. Ou seja, f de x vai ser, então, x ao quadrado menos 4x mais 5, se o carro estiver mais próximo da antena C do que na D. O que significa isso? Que o x está entre 0 e 4. O carro está entre o ponto 0 e o ponto 4. Então é 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Esse aqui é o meu valor da minha f de x. E o que acontece se o meu carro extrapolar o ponto 4? Ele for para cá, por exemplo. Ó. Então ele vai estar mais próximo da antena D. Sempre que ele estiver mais para cá, ó, até chegar no B, ele vai estar mais próximo da antena D. Portanto, para calcular o valor dessa hipotenusa aqui, nós já sabemos como fazer. É o item do H2 ao quadrado. É 29 menos 10x mais x ao quadrado. Então aqui fica 29 menos 10x mais x ao quadrado. Isso se ele tiver a partir do ponto 4, né? A partir do ponto 4. Aqui tanto faz colocar menor ou igual, porque a gente viu no item anterior que os dois vão coincidir quando for igual a 4. Então é quando 4 menor ou igual a x, isso aqui vai até chegar no B, que aí é até o ponto 6. Então menor ou igual a 6. Agora que a gente sabe a função, a nossa funçãozinha que indica a distância do carro até as antenas, é esta função aqui, basta a gente esboçar o gráfico com os pontos específicos. Vamos lá, então. F de 3 é igual a 2. Então, a gente sabe que o F de 3, quando o nosso x vale 3, o F vale 2. Da mesma forma, aqui, ó, se o x vale 3, ele está para cá. Então, quer dizer que a distância aqui é 1. Por simetria, se a distância aqui for 1 também, esse pedaço aqui vai valer 1. Então, isso significa que o f de 1 também vai valer 2.
Então, vou colocar aqui, ó, o f de 1 também vale 2. Ó, quando x é 1, f de x é 2. E o f de 2, hein? O f de 2 eu posso jogar na fórmula aqui, ó. Quem que vai ser o f de 2? 2 é menor que 4, então vai cair no primeiro caso. Ó. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Vai ficar 4 menos 8 é menos 4. Menos 4 mais 5 é 1. F de 2 corresponde a 1. Então, quando x é 2, o f de x vale 1. Então, esse ponto aqui. Quando o x for 4, isso aqui vai valer 4 ao quadrado menos 4. Aqui vai ficar 0 mais 5, 5. Então, vai estar aqui. E aí, a partir daqui, vai ser esta função de baixo que vai reinar. Então, em essência, nós vamos ter o gráfico da f como sendo duas parábolas coladas uma na outra. Então, uma parábola vai ser essa. Esta parábola aqui, que corresponde a esta função aqui de cima. E a segunda parábola vai ser uma coisa mais ou menos assim, que vai passar, vai corresponder justamente à função do segundo caso, quando x está entre 4 e 6. Portanto, o esboço do gráfico da f corresponde a essa junção de duas parábolas, e isto finaliza esta questão. 3 pessoas entram em um elevador no andar térreo de um prédio com 4 andares além do térreo. Cada uma delas escolhe um andar ao acaso, independentemente das demais. Item A. Qual é a probabilidade de que o elevador pare em um único andar? Vamos ver. Para calcular uma probabilidade, nós temos que usar aquela formulinha simples que todos nós conhecemos. A probabilidade de que um evento ocorra equivale a fazer a razão entre o número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos que satisfaz a condição que a gente quer, sobre o total de possibilidades que nós temos. Neste caso, o total de possibilidades seria o total de formas das 4 pessoas descerem em andares do elevador. Então, o que acontece? A primeira pessoa pode descer em qualquer um dos 4 andares, pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Ou seja, ela tem 4 possibilidades. Como o enunciado diz que a escolha é independente, ou seja, o que uma pessoa escolhe não influencia no que a outra escolhe, cada um vai poder escolher de 4 maneiras diferentes, pode parar em qualquer andar. Então, o total de maneiras que tem de escolha de andares para essas 3 pessoas vai corresponder a 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 ao cubo, que corresponde a 64 maneiras. Agora a gente sabe que o total de possibilidades de escolha do elevador parar é 64. Então esse valor aqui de baixo, a gente sabe que para o item A e para todos os demais itens será 64, que é o total de possibilidades de que o elevador pare nos andares que cada pessoa escolheu, e essa escolha, como eu falei, é independente para cada uma. Agora vamos calcular o total de casos favoráveis. Quais são os casos favoráveis nesse item A? Os casos em que o elevador para em um único andar. Para o elevador parar em um único andar, vocês concordam que todo mundo tem que escolher o mesmo andar para parar? Então essa primeira pessoa aqui, a pessoa 1 tem que escolher o segundo andar, a segunda pessoa o segundo andar e a terceira pessoa o segundo andar. Ou a primeira pessoa escolhe o primeiro, ou seja, ou os 3 escolhem o primeiro andar, ou os 3 escolhem o segundo, ou os 3 escolhem o terceiro, ou os 3 escolhem o 4. Quantas possibilidades eu acabei de fazer? 4 possibilidades, né? São, ou todo mundo escolhe um, ou todo mundo escolhe o outro. Então são 4 possibilidades, né? Que é uma para cada andar. Então a probabilidade nesse caso corresponde a fazer 4 dividido por 64, e simplificando a fração, isso corresponde a 1 sobre 16, ou 1/16. Item B. Qual é a probabilidade de que o elevador pare no primeiro andar? Novamente, vamos utilizar a nossa fórmula. A probabilidade de que um evento ocorra corresponde ao total de casos favoráveis dividido pelo total de casos que nós temos para essa situação. O total de casos que nós temos já calculamos no item A, que é 64.
Resta-nos descobrir o total de casos favoráveis. Para isso, temos de descobrir os casos em que o elevador vai parar no primeiro andar. Só que acontece, para descobrir esses casos pode ser um pouco estranho, porque a gente tem que pensar o seguinte: quando o cara escolhe o primeiro andar, o outro pode escolher o 2 e o 3, o outro pode escolher o 3 e o 4. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar ao contrário. Vamos calcular a probabilidade que o elevador não pare no primeiro andar. E por que nós vamos fazer isso? Se a gente calcular a probabilidade que o elevador não pare, só tem duas opções, né? Ou o elevador para no primeiro andar, ou o elevador não para. Então a probabilidade de que o elevador pare no primeiro andar vai ser 1 menos a probabilidade de que o elevador não pare. Então nós vamos calcular esta probabilidade aqui, que é a probabilidade de que o elevador não pare, e 1 menos essa probabilidade corresponde justamente à probabilidade de que o elevador pare. Então, como vamos fazer esse cálculo aqui? Para o elevador não parar no primeiro andar, quer dizer que ninguém pode escolher o primeiro andar. Então a pessoa 1, a primeira pessoa, só pode escolher o segundo, o terceiro ou o quarto andar. Ou seja, ela tem 3 opções de escolha. A segunda pessoa também, ela não pode escolher o primeiro andar, então ela pode escolher o segundo, o terceiro ou o quarto, 3 possibilidades. E a terceira pessoa, ela de novo não pode escolher o primeiro andar, pode escolher 2, 3 ou 4. Qual que é o total de possibilidades aqui de escolha? Para que o elevador não pare no primeiro andar, é 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo, que corresponde a 27. Isso quer dizer que 27 dividido por 64 é a probabilidade de que o elevador não pare no primeiro andar. A probabilidade de que ele pare no primeiro andar corresponde a fazer o quê? Corresponde a fazer 1 menos 27 sobre 64. Isso corresponde então a 64 menos 27 sobre 64, porque eu fiz aqui o MMC, como se tivesse 1 aqui, então fica 64 aqui, né? 64 menos 27, 37. Portanto, a probabilidade de que o elevador não pare no primeiro andar é 27 sobre 64, e a probabilidade de que o elevador pare no primeiro andar é 37 sobre 64. Item C. Qual é a probabilidade de que o elevador pare em 3 andares consecutivos? Vamos calcular novamente a nossa fórmula. O total de casos nós já sabemos que é 64. Vamos verificar os casos favoráveis nessa nossa situação. Parar em 3 andares consecutivos é o seguinte: ou o elevador para no andar 1, no 2 ou no 3, ou então ele para no andar 2, no andar 3 e depois no andar 4. Se eu sou a primeira pessoa e o elevador vai parar no 1, 2 e no 3, que a situação é análoga para os dois casos, eu posso escolher qualquer um dos 3 andares, né, para apertar o botão. Então eu tenho 3 possibilidades. A segunda pessoa, ela pode escolher qualquer um dos andares menos o andar que a primeira pessoa escolheu. Então suponha, se a primeira pessoa escolheu o andar 2, por exemplo, essa segunda pessoa só pode escolher o 3 e o 1, ou 1. Então ela só tem 2 possibilidades. E para ele passar nos 3 consecutivos, a terceira pessoa tem que ficar com o andar que sobrou. Então o total de possibilidades para eles escolherem apertarem os botões de modo que o elevador pare em 3 andares consecutivos vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Isso vai acontecer para a escolha dos andares 1, 2 e 3, eu vou ter 6 opções, e para os andares 2, 3 e 4, eu também vou ter 6 possibilidades. Então, qual vai ser o total de possibilidades favoráveis? 6 mais 6, que é 12. Logo, a probabilidade pedida corresponde a 12 sobre 64. Simplificando a fração aqui, isso aqui corresponde a fazer 6 sobre 32, dá para dividir mais ainda por 2, que corresponde a fazer 3 sobre 16. Portanto, 3 sobre 16 é a probabilidade pedida
E isto finaliza esta questão. Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial quando, para quaisquer 2 cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. Vamos ver aqui essas figurinhas e tentar entender o que é uma sequência especial que a Aninha inventou. Bom, temos 2 cartões aqui, 13 e 9. Essa sequência é especial. E por que ela é especial, né? Porque, segundo a Aninha, os 2 cartões vizinhos precisam ser múltiplos um do outro. O que quer dizer que um número é múltiplo de outro? Quer dizer que eu consigo escrever ele como sendo produto de outro vezes algum número. Como assim? O 9, eu consigo escrever ele como sendo 3 vezes 3, não é? 3 vezes 3 é 9. Isso quer dizer que o 9 é um múltiplo de 3. Portanto, como os 2 cartões, um é múltiplo do outro, essa sequência é especial. Agora essa sequência aqui, olha, ela também é especial. Por quê? 2 com 6. O 6 eu consigo escrever como sendo 2 vezes 3. Logo, o 2 vezes 3 vai dar 6, então o 6 é um múltiplo de 2. Em outras palavras, né, o 6 é divisível por 2, ou 2 é um divisor de 6. Então, a gente sabe que o 6 é 2 vezes 3. E o 6 com 1? Olha só, o 6 eu posso escrever como sendo 1 vez o 6. Então, eu sei que o 6 é 1 vezes 6, então o 6 é um múltiplo do 1. E aqui da mesma forma, o 5 com 1, o 5 é 1 vezes 5. Então, de novo, como a gente já observou, o 5 é um múltiplo de 1. Agora aqui, essa sequência não é especial. Vamos ver por quê? 4 com 2. Mas espera aí, 4 é 2 vezes 2, não é? Então isso quer dizer o quê? Que a gente tem 2, quando multiplica por alguém dá outro número, então quer dizer que o 4 é um múltiplo de 2. Até aqui tudo bem, só que o 2 por 3. Eu não consigo escrever o 3 como sendo 2 vezes alguma coisa. E nem o 2 como sendo igual a 3 vezes alguma coisa. Porque um não é múltiplo do outro. Portanto, como são 2 cartões vizinhos, tais que um número não é múltiplo do outro, essa sequência aqui não é especial. Agora que a gente entendeu como funciona a mecânica dessa questão, vamos aos itens. Item A. Apresente uma sequência especial com 7 cartões começando com 6 e 2. O que a gente viu nos exemplos? Que a regra é sempre a seguinte: um cartão vizinho do outro é múltiplo. Então, por exemplo, aqui o 2 e o 6 é múltiplo do 2. Então aqui eu tenho que colocar um múltiplo de 2 entre 1 e 9. Quem que é múltiplo de 2 entre 1 e 9? Eu posso colocar o 4, posso colocar o 8 também, né? Porque o 6 já está aqui, ele é um múltiplo de 2 também. Então eu vou escolher um dos dois aqui. Tá, vou escolher, sei lá, o 4. Aqui eu vou colocar um múltiplo de 4. Múltiplo de 4 entre 1 e 9. Eu posso pensar no 8, né? 2 vezes 4 é 8. Agora aqui, se eu pensar num múltiplo de 8 entre 1 e 9, eu não vou ter, né? Porque 8 vezes 2 já vai ser 16. Então, eu vou ter que pegar um número aqui, tal qual esse número, se eu multiplicar por algum valor, vai dar 8. Então, vamos fazer o seguinte. Para considerar a maior possibilidade de casos, vamos pegar o número 1. Por quê? O 1 vai ser múltiplo de todo mundo, né? Porque 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 3 vai dar 3. Em particular, 1 vezes 8 vai dar 8. Então, 1 vai ser múltiplo aqui do 8. Agora, aqui também é a mesma coisa. Eu posso escolher qualquer número que eu não pus aqui ainda. Então, sei lá, vou escolher o 3. E se eu puser o 3 aqui eu tenho que pôr o múltiplo de 3. E o múltiplo de 3 entre 1 e 9 pode ser o 9, já que o 6, que também é múltiplo de 3, já está aqui. Então eu vou pôr 9 aqui. E dessa forma a gente concluiu uma sequência de 7 cartões especial que começa com 6 e 2. Item B. Apresente uma sequência especial com 8 cartões. Bom, nós precisamos aqui analisar, então, agora uma sequência que não tem nenhum cartão que foi dado, né? Na outro item, o 6 e o 2 já foram dados.
Como aqui não foi dado nenhum item, eu posso escolher qualquer tipo de número para colocar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero colocar sequências e múltiplos. A gente já viu aqui no item anterior que eu tenho essa sequência legal 2, 4 e 8, não é? Então, vamos tentar encaixar em algum lugar a sequência 2, 4 e 8 de cartas. Agora, o 1, ele é como se fosse um cartão coringa, né? Que a regra é clara. Entre quaisquer dois cartões, um é múltiplo do outro, né? Então, se eu colocar o número 1 aqui no meio, eu fico com liberdade para escolher os dois cartões adjacentes, né? Por exemplo, se eu coloco 1 aqui, então aqui pode ser qualquer número e aqui qualquer número, que eles vão ser múltiplos do 1, obviamente. Então 1 é meu coringa, eu também gostaria que 1 tivesse aqui. Tá? Bom, e se 1 tá aqui, qual que é outra sequência legal que a gente viu aqui? 1, 3, 9, né? Ó, 3 e o 9. Então eu posso pensar em colocar o 3 e o 9 também nessa sequência. Ó, eu já tenho aqui 6 números, né? Para organizar. Falta 1. Ah, 1 eu vou pegar o que sobrou. Quem que sobrou aqui? Sei lá, sobrou 5, 7. Vou pegar, por exemplo, 7. Então, vamos começar. Vamos começar então colocando 1 aqui. E o 7, como o 7, por exemplo, não é múltiplo de ninguém, eu posso colocar ele aqui. Que o único número que eu vou conseguir obter o 7 vai ser o 1, né? 1 vezes 7 é 7. Agora, daqui eu posso escolher o que eu quiser. Tá, então eu vou colocar, sei lá, posso escolher essa sequência aqui. Vou pôr aqui o 9 e o 3, por exemplo. Coloquei aqui a sequência 9 e 3. Agora, para chegar aqui em 2 e colocar essa sequência 2, 4 e 8, ó, eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Colocar essa sequência aqui e colocar assim, ó, 2, 4 e 8. Para fazer isso aqui, ó, 2, 4 e 8, eu preciso colocar um número aqui que é múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Quem que é múltiplo de 2 e de 3? 6, né? 2 vezes 3. Então, nós completamos uma sequência especial com 8 cartões. 7, 1, 9, 3, 6, 2, 4, 8. Observe que eu podia ter escolhido aqui o 5 também, né? Ia dar na mesma. 5, 1, 9, 3, 6, 2, 4 e 8 também é uma resposta possível. Item C. Apresente uma sequência especial com 3 cartões em que apareçam os cartões 5 e 7. Ora, nós vimos nos itens anteriores que a carta 1 é a nossa carta coringa, porque eu posso colocar ela em qualquer lugar que aí os vizinhos, ele não se incomoda com os vizinhos. Os vizinhos podem ser qualquer coisa, fazer barulho, que ele não se incomoda. Então, vamos colocar o 1 aqui no meio, porque o que acontece? O 5 e o 7 não são múltiplos um do outro. E a outra coisa, eles são números primos. Então, não vai ter ninguém que vai dividir eles, a não ser eles mesmos e o próprio 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Vou pôr o 1 aqui no meio. E aí, como 1 é o nosso coringa, o 5 é o múltiplo de 1. O 7 também é o múltiplo de 1. Então, esta aqui é uma sequência especial com 3 cartões, em que aparecem os cartões 5 e 7. Obviamente, eu também podia ter pensado na sequência 7 e 1, 5. E ambas as possibilidades estão corretas. Agora, a gente percebeu o quê? Que o fato de 1 ser é o número que permite com que quaisquer cartas sejam vizinhas, e o 5 e o 7 serem primos, e não admitirem múltiplos entre 1 e 9, que o próximo múltiplo de 5 seria 10, o próximo múltiplo de 7 é 14, né? Agora, os outros dois primos, entre 1 e 9, que é o 2 e 3, eu tenho múltiplos, né? Eu tenho o 6 e o 9, que é menor ou igual a 9, e o 2 tem o 4, 6 e o 8. Então, olha só. Vamos ao item D. Explique por que é impossível formar uma sequência especial com os 9 cartões. Como eu acabei de dizer, a gente tem no item B uma sequência com 8 cartões. Então, aqui, quem ficou faltando aqui? O excluído da jogada aqui foi o 5. Por que o 5 foi excluído? Bom, a gente reparou que o 5 é o número primo, pelo item C, né? Os 5 e o 7 são primos, e a gente não consegue colocar esses 5 perto de ninguém. Diferente do 1, que aceita qualquer vizinho, o 5 já é bem seletivo, ele só consegue ficar perto do 1 nesse caso. Então, como ele só pode ficar perto do 1, ou ele tem que ser no início ou no fim. Só que não tem como os dois serem no início ou no fim. Então a única possibilidade é eu colocar o 1 e o 5 e 7 juntos. Em algum momento, né, vai ter a sequência aqui dos meus 9 cartões.
Em algum momento eu vou ter de colocar 5 um 7, ou 7 um 5. E aí, como eles não têm múltiplos, eu não posso nem ir para cá, nem escolher um valor para essa carta, e nem escolher valor para essa carta. Tá, eu posso jogar no início, né? 5 um 7. Só que se eu jogar no início, eu não consigo concluir aqui. E da mesma forma, se eu jogar no fim, eu não consigo concluir o resto das cartas. Então, por conta disso, eu não consigo formar uma sequência especial com 9 cartões. No máximo com 8 cartões, que é o que está escrito no item B. E como que a gente escreve isso? Então nós concluímos o quê? Que é impossível formar uma sequência de 9 cartões, pois o 5 e o 7 não possuem múltiplos entre 1 e 9 e precisam ser obrigatoriamente vizinhos do 1. Por isso, pelo menos um dos dois não vai poder estar na sequência. Se eu quiser colocar todo mundo, seguindo a regra da Aninha, eu não posso colocar os 5 e o 7 na mesma sequência. Um vai ter que ficar excluído. Por isso que o máximo é 8 cartões, e isto finaliza esta questão. A figura ao lado mostra um quadrado ABCD de lado 1 e 4 circunferências, todas tangentes aos lados do quadrado e aos segmentos, como indicado. O raio das duas circunferências maiores é A, e o raio das duas circunferências menores é B. O segmento BT tem medida C. Então, temos aqui essa figura e, de acordo com o enunciado, nós temos que essas duas circunferências maiores são iguais, com raio de medida A, temos essas duas menores com raio de medida B, e pela construção da figura, nós temos que ela é simétrica. Então, esse pedaço aqui dessa circunferência que mede B é exatamente essa mesma circunferência aqui. Item A. Mostre que a diagonal do quadrado mede 2 vezes A mais C. Outro fato importante de ter enunciado é que essa medida aqui do lado do quadrado AB é 1. Então, nessa questão, nós queremos saber a diagonal do quadrado. A diagonal do quadrado, nesta figura aqui, corresponde a essa diagonal DB. Queremos saber, então, a medida do segmento DB. E queremos provar que ela vale 2 vezes A mais C. Ora, pela simetria da figura, nós sabemos que esse pedaço aqui, que vai desse ponto aqui até aqui, sendo paralelo a essa linha vermelha, assim como aqui embaixo, esse segmento aqui mede C. Mede C. E aqui, então, sabemos que essa parte aqui também mede C, de acordo com o enunciado. Esta parte mede C, pela simetria, e falta nós sabermos a medida desse pedaço aqui do meio. Só que observe que aqui, esse pedaço aqui justo tem a medida que equivale ao diâmetro dessa circunferência maior. Como o raio dessa circunferência é A, então o diâmetro, que é 2 vezes o raio, corresponde a 2A. Ou seja, esse segmento todo aqui tem medida 2A. Então, qual que é o valor da diagonal DB? Vai ser essa medida C, mais o diâmetro da circunferência maior, que é esse pedaço aqui até aqui, que vale 2A, mais essa medida do segmento aqui TB, que tem medida C. Portanto, a medida da diagonal do quadrado é C mais 2A mais C, que corresponde, colocando em evidência aqui o A e C, a 2A mais C, que é o que o enunciado tinha pedido. Assim, de fato, a medida da diagonal do quadrado é 2 vezes A mais C. Item B. Mostre que A é igual a 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Bom, pelo enunciado, nós sabemos que a medida do quadrado é de 1. Então, essa medida de C é igual a 1. No item anterior, nós calculamos a medida da diagonal desse quadrado, que é a medida da diagonal DB. Mas observe que outra diagonal do quadrado também é AC.
E olhando esta figura, nós podemos tentar então escrever a medida da diagonal AC em função apenas de A, já que essa diagonal passa pelo centro das circunferências maiores, e escrever essa medida em função do lado do quadrado. Para isso, nós precisamos relembrar como calcular a medida da diagonal de um quadrado a partir da medida de seu lado. Lembremos aqui que se temos um quadrado cuja medida de lado é L e a diagonal mede D, podemos escrever que D é igual a L vezes raiz quadrada de 2. De fato, ocorre o seguinte, que como isso aqui é um quadrado, nós temos que a diagonal corresponde à hipotenusa de um triângulo retângulo cujos dois catetos possuem medida L, já que este ângulo aqui vai ser reto porque temos um quadrado. Ou seja, pelo teorema de Pitágoras, temos que D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, nós temos aqui que D ao quadrado é igual a 2L ao quadrado, e aí, passando a raiz, nós chegamos a este resultado, que a medida da diagonal é igual a L vezes raiz de 2. Agora que relembramos esse fato, fica fácil encontrarmos a medida do valor de AC. Porque se a medida do lado do quadrado é 1, então a medida da diagonal vai ser 1, que é a medida do lado, vezes raiz quadrada de 2. Portanto, sabemos que A vezes AC é igual à medida DC vezes raiz quadrada de 2. Portanto, a medida de AC é raiz quadrada de 2 exatamente. Agora, resta-nos escrever AC em função de A. Observe aqui que essa diagonal AC contempla o diâmetro das duas circunferências, ou seja, esse pedaço aqui é 2A e esse outro pedaço aqui também é 2A, mas temos esses dois pedacinhos aqui, ó, que ficam fora da circunferência. Então precisamos dar um jeito de incluí-los para fazer o cálculo da diagonal. Um jeito de fazer isso é nós criarmos um quadrado que tenha como um dos vértices o centro da circunferência maior. Agora, observe que a medida do lado desse quadrado corresponde a um raio da circunferência maior. Então, o lado desse quadrado é A também, porque ele é um raio da circunferência, aqui em cima também. Isso aqui vai ser um raio da circunferência. Então, a medida desse lado desse quadrado aqui é A. Daí, esse pedaço aqui todo corresponde à diagonal desse quadrado de lado A. Portanto, essa medida dessa diagonal vai ser a medida do lado que é A vezes raiz de 2. Então, chamando essa diagonal de Dzinho, nós temos que D é igual à medida do lado que é A vezes raiz de 2. Assim, qual que é a medida da diagonal AC? A diagonal AC é composta de duas medidas de D, que é essa primeira medida aqui embaixo e essa aqui em cima. Então, vai corresponder a 2 vezes D, mais esse segmento aqui no meio, que está entre esses dois quadrados. Só que observe que esse segmento é composto de duas medidas do raio da circunferência maior, porque esse pedaço aqui vale A, porque é um raio, e esse aqui também vale A, porque é outro raio. Assim, temos que esse pedaço aqui corresponde a A mais A, que é 2A. Daí, esta equação significa que AC, na verdade, corresponde a 2 vezes A raiz de 2, então é 2A raiz de 2, mais 2A. Colocando A em evidência, na verdade 2A em evidência para facilitar, concluímos que AC é igual a 2 vezes A vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Só que a medida de AC é raiz quadrada de 2. Legal, então vamos igualar a raiz quadrada de 2 a esse trambolho aqui. E vamos ver o que obteremos. Fazendo isso, raiz quadrada de 2
Então, é igual a 2 vezes A vezes raiz de 2 mais 1. O enunciado quer que a gente escreva o valor de A. Então, vamos colocar o A em evidência. Como colocamos o A em evidência? Passando tudo que multiplica o A, dividindo para o outro lado. Assim, o A é a raiz quadrada de 2, dividido pelo quê? Dividido por tudo isso aqui. Dividido por 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1. Precisamos, então, agora só racionalizar esse treco aqui para torcer para obter a resposta que o enunciado quer. Assim como nós faremos isso? Temos no denominador a equação, temos o valor raiz quadrada de 2 mais 1. Para racionalizar, vamos nos lembrar da diferença de quadrados e multiplicar o denominador e o numerador por raiz quadrada de 2 menos 1. Se multiplicamos por raiz quadrada de 2 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2 menos 1, isso aqui é 1. Isso aqui é 1 porque estamos dividindo por dois números que possuem o mesmo valor. Então, isso aqui vai ser sempre 1. Então, como estamos multiplicando por 1, não estamos fazendo nada. Só estamos mudando a forma do numerador e do denominador. Como vai ficar isso aqui? Multiplicando aqui no numerador, isso aqui fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2, que é 2. Raiz quadrada de 2 vezes menos 1 é menos raiz quadrada de 2. E embaixo vamos ter 2 vezes raiz quadrada de 2 mais 1 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Vamos calcular esse produto aqui, raiz quadrada de 2 mais 1 vezes raiz quadrada de 2 menos 1. Esse produto aqui é o seguinte. Fazendo a distributiva, isso aqui fica raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é 2. Raiz quadrada de 2 vezes menos 1 é menos raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes 1 é mais raiz quadrada de 2. E 1 vezes menos 1 é menos 1. Daí a raiz quadrada de 2 aqui corta com essa raiz de 2. 2 menos 1 é 1. Então esse pedaço todo aqui vale 1. Portanto, a medida de A corresponde ao numerador, que é 2 menos raiz quadrada de 2, sobre o denominador, que é 2 vezes 1, que é 2. Portanto, nós mostramos que, de fato, o valor de A é 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2, como o enunciado pediu. Item C. Qual é o valor de B? Para encontrar o valor de B, nós podemos utilizar as informações que foram dadas nos outros itens. Do item A, nós sabemos que a medida da diagonal DB corresponde a 2A mais C. Então, como essa medida é 2A mais C, nós já temos uma expressão que relaciona a diagonal com o valor de A e o de C. Mas, do item B, nós calculamos que, dado que a medida do lado deste quadrado é 1, então a medida da diagonal é 1 vezes raiz quadrada de 2. Então, dB mede raiz quadrada de 2. E assim, se eu passar esse 2 dividindo, A mais C corresponde a raiz quadrada de 2 sobre 2. Assim, do item B, nós também sabemos do próprio enunciado que o valor de A é 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Você nem precisa ter resolvido o item B. Isso aqui já está dito no próprio enunciado, já que o enunciado pede para mostrar que o valor de A é justamente 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, temos essa equação que relaciona A mais C, temos o valor de A e nós queremos o valor de B. Só que nessa figura, observe que temos o TB aqui, e o C e o B. Então, se eu conseguir descrever o C em função de B, eu finalizo a questão, porque aí eu terei uma equação apenas em função de B e basta isolar este valor. Vamos então fazer isto analisando a figura. Na figura, nós temos aqui que o segmento
TB mede C. Agora, o que acontece é que esse TB faz parte também do diâmetro dessa circunferência menor. Então, como aqui esse B é a medida do raio, isso quer dizer que esse pedacinho aqui mede B. E aí, então, o C corresponde a B mais este outro pedaço aqui. Então, precisamos calcular esse pedaço aqui em vermelho. Para fazer isso, podemos utilizar a mesma estratégia dos itens anteriores. Vamos aqui fazer um quadrado e esse quadrado aqui, como eles são raios da circunferência menor, esses dois lados têm medida B. Assim como nós vimos, a medida da diagonal desse quadrado aqui corresponde à medida do lado vezes raiz quadrada de 2. Chamando aqui de L, nós temos que L é a medida do lado que é B, vezes raiz quadrada de 2. Assim, isso significa que a medida de TB corresponde a esse primeiro raio aqui, que mede B, mais esse segmento L, cuja medida é B, raiz quadrada de 2. Mas TB mede C, como a própria figura aqui diz. Daí, concluímos que C é igual a B mais B raiz quadrada de 2. Podemos, inclusive, simplificar e escrever o seguinte, que C é igual, colocando B em evidência, é B vezes 1 mais raiz quadrada de 2. Agora, basta substituir esta informação nesta equação aqui de cima, juntamente com o valor de A. Vamos ver o que vai acontecer. Então, temos que raiz quadrada de 2 sobre 2 é igual a A mais C. Só que A é 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Então, é 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2 mais C. Só que o C é B vezes 1 mais raiz quadrada de 2. Basta agora colocar o B em evidência. Para fazer isto, vamos pegar esse pedaço aqui em verde, passar subtraindo em relação ao pedaço azul e depois dividir o resultado desse lado por 1 mais raiz quadrada de 2. Então, temos que B vezes 1 mais raiz quadrada de 2 corresponde a raiz quadrada de 2 sobre 2 menos 2 menos raiz quadrada de 2 sobre 2. Assim, B vezes 1 mais raiz quadrada de 2 é, fazendo aqui a subtração, fica raiz quadrada de 2 menos com menos é mais raiz quadrada de 2, então fica 2 raiz de 2. Então, 2 raiz de 2 sobre 2 é raiz quadrada de 2. E menos 2 dividido por 2 é 1. Então, fica raiz quadrada de 2 menos 1. Portanto, passando esse 1 mais raiz quadrada de 2 dividindo, temos que B é igual a raiz quadrada de 2 menos 1 dividido por raiz quadrada de 2 mais 1. Podemos racionalizar esta fração. Para racionalizá-la, basta multiplicar o numerador e o denominador por um valor que vale 1 e acaba com essa raiz no denominador. Como temos raiz quadrada de 2 mais 1 aqui, podemos usar a diferença de quadrados e colocar aqui, multiplicar por raiz quadrada de 2 menos 1, tanto no numerador quanto no denominador. Fazendo essa conta aqui, nós vamos obter desse lado aqui no denominador a diferença de quadrados. Então, temos raiz quadrada de 2 ao quadrado, que é 2, menos 1 ao quadrado, que é 1, dividido pela aqui multiplicação de raiz quadrada de 2 menos 1, vezes raiz quadrada de 2 menos 1.
Isso aqui vai ficar 2 menos raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 2, então fica menos 2 raiz de 2, menos 1, mais 1. Então, nós concluímos, aqui embaixo 2 menos 1 fica 1, então esse denominador some. Concluímos que o B é igual a 2 mais 1 é 3, 3 menos, menos 2 raiz de 2. Assim, o valor de B é 3 menos 2 raiz quadrada de 2, e isto finaliza a questão. Em uma fila há 100 pessoas. A primeira e a terceira posições da fila são ocupadas por homens. A cada 5 posições consecutivas, há 3 mulheres e 2 homens. Por exemplo, nas posições 13, 14, 15, 16 e 17, há 3 mulheres e 2 homens. Quantas mulheres há na fila? Bom, vamos analisar. Esta fila possui no total 100 pessoas. Então, é uma fila que a gente sabe que vai ter no total 100 pessoas. Só que a cada 5 posições consecutivas, há 3 mulheres e 2 homens. Então, ó, se eu pegar aqui só de ilustração as primeiras 10 posições, se eu dividir aqui no meio, 5 para cá, 5 para cá, eu sei que aqui tem 3 mulheres, eu vou colocar a mulher com a letra M, e 2 homens. Aqui as posições de 1 até 5. Aí as posições daqui de 6 até 10, também vai acontecer a mesma coisa, 3 mulheres e 2 homens. Ou seja, a cada bloquinho de 5, eu vou ter sempre 3 mulheres e 2 homens. Para saber o total de mulheres na fila, eu quero saber quantos bloquinhos de 5 eu tenho nessa fila que tem 100 posições. Bom, se eu dividir 100, que é o total de pessoas na fila, em blocos de 5 pessoas, se eu dividir 100 por 5, o total vai ser de exatamente 20 blocos, né? E não vai sobrar nenhuma pessoa, porque 20 vezes 5 é 100. Então, eu vou ter no total 20 blocos de 5 pessoas. Em cada bloco, o enunciado nos diz que tem 3 mulheres. Bom, existem 20 blocos. Cada bloco tem 3 mulheres. Então, o total de mulheres na fila é 20 vezes 3, que corresponde a 60 mulheres. E isso aqui vai finalizar nosso item A. Observe que isso aqui é uma invariante em relação à posição que eu pegue. Se eu pegasse de 1 até 6 aqui, também aconteceria a mesma coisa. Ia dar sempre, eu podia dividir em 20 blocos, e aí o número de mulheres seria sempre 60. Por isso que há 60 mulheres na fila. Item B. Complete a tabela abaixo escrevendo homem ou mulher em cada posição, de acordo com o enunciado. Para simplificar a escrita, vamos adotar H, a letra H para homem, e a letra M para mulher. Sabemos pelo enunciado que a cada 5 posições há 3 mulheres e 2 homens. Então, se eu quebrar aqui no meio, né, igual a gente fez no item A, na posição 5, eu sei que daqui para cá, nessas 5 primeiras posições, tem 2 homens e 3 mulheres. Ah, mas a posição 1 e a posição 3 é homem. Tem que ter 3 mulheres aqui. Então a posição 2 tem que ser uma mulher, a posição 4 tem que ser mulher, e a posição 5 também tem que ser mulher, né? Porque aí, ó, 3 mulheres e 2 homens. Vai satisfazer o enunciado. Agora, observe que essa condição é a cada 5 posições consecutivas. Então, se vai da posição 1 até a 5, da posição 2 até a posição 6, a mesma coisa tem que acontecer. Tem que ter aqui 3 mulheres e 2 homens. Bom, eu tenho 3 mulheres aqui, ó, 1, 2, 3, e um homem. Então, para dar 2 homens, aqui tem que ser homem. Agora, a mesma coisa, da posição 7 até a posição 3, de novo, tem que ter 3 mulheres e 2 homens. Aqui é homem, aqui é homem, aqui é mulher, mulher. Então, para dar 3 mulheres, falta uma mulher aqui. Então, a posição 7 é mulher também. E aí, a gente vai seguir o mesmo raciocínio. Da posição 4 até a 8 também. Tem que ter 3 mulheres e 2 homens. Aqui eu já tenho 3 mulheres, ó, 1, 2, 3. E um homem só. Então, aqui vai ser homem.
Posição 9, de novo, da posição 5 à posição 9. O que nós temos aqui? Ó, posição 5 à posição 9. Temos 2 mulheres e 2 homens. Falta o quê? Falta uma mulher. Então aqui vai ser mulher. E finalmente a posição 10 são as últimas 5 aqui. Ó. Homem, mulher, falta uma mulher. Portanto, nós completamos a tabela com essa sequência. A sequência vai ficar homem, mulher, mulher, e aí a sequência se repete. Homem, mulher, mulher. Se eu for fazer a posição 11, o que vai acontecer? Vai ter de novo 3 mulheres e um homem, aqui vai vir homem de novo. Então, repare no seguinte, que a cada 5 posições, a cada bloco de 5, a sequência vai ser sempre a mesma, vai ser sempre homem, mulher, mulher. Homem, mulher, mulher, e assim por diante. O item B é só completar essa tabela com a posição de 1 a 10, mas essa observação aqui vai ser fundamental para o próximo item. Item C. Complete a tabela abaixo escrevendo homem ou mulher em cada posição, de acordo com o enunciado. Ora, como eu acabei de observar, no item B, a gente reparou que a sequência de 5 e 5 é sempre homem, mulher, mulher. Não importa aqui, ó. Aqui é a posição 5, a posição 4, a posição 3, aqui é a posição 10, 9, 8. Então o que acontece? Se a cada bloco de 5 a sequência é sempre essa, a sequência é sempre homem, mulher, mulher, em particular, se eu for de 5 e 5 até chegar no final, na posição 100, essa mesma sequência vai se repetir. Então, quais vão ser as últimas 5 posições? A posição 96, 97, 98, 99 e 100. Vão ser justamente essa sequência aqui. Então, a 96 vai ser homem, 97 mulher, e aí 98 vai ser homem, 99 vai ser mulher, e a 100 também vai ser mulher, porque como eu disse, a sequência aqui se repete desde o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, até chegar em 96, 97, 98, 99 e 100. De 5 em 5 a sequência é sempre a mesma. Justamente por isso essa sequência aqui fica, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim por diante, né? Como eu falei, até chegar a 96, 97, 98, 99 e 100. Observe aqui que cada coluna deixa o mesmo resto na divisão por 5. Então, todos os números que deixam o resto 1 na divisão por 5 vão ser homens, assim como todos que deixam o resto 3 na divisão por 5 também vão ser homens. Isso é uma coisa bem interessante para se notar. Por isso que, como 98 deixa resto 3 na divisão por 5, vai corresponder a um homem e as duas demais posições vão corresponder a mulheres. Por isso aqui vai ser homem, mulher e mulher. E isto finaliza esta questão. Gabriel gosta de preencher quadriculados 3x3 com números de forma que quaisquer 3 deles alinhados na horizontal, vertical ou diagonal, tenham a seguinte propriedade: o número central deve ser a média aritmética dos seus 2 vizinhos. Temos aqui a figura da prova que explica para a gente o que significa isso que está escrito aqui. Ó. Temos esse quadro aqui, lembra até um quadrado mágico um pouco, e qual que é a propriedade que ele tem? Esse número que está no meio aqui, por exemplo, esse 11, ele é a média aritmética dos números vizinhos. Ó. 11 é 19 mais 13 dividido por 2. Isso acontece com todas as possibilidades de soma na horizontal, vertical ou diagonal. Então temos 3 aqui na horizontal, 3 na vertical e 2 aqui na diagonal. Então no total vamos ter 8 médias aritméticas que estão indicadas aqui. Essas 8 médias, então, fazem essa propriedade do nosso quadrado, que é uma espécie de quadrado mágico, só que com outra propriedade, né? Então, por exemplo, 14 é 19 mais 9 dividido por 2, igual está escrito aqui. Então, em vista dessas propriedades, vamos resolver esta questão. Item A. Complete o preenchimento do quadriculado abaixo, iniciado por Gabriel. Vejamos aqui. Sabemos que o número que está no meio é a média aritmética do número do canto, né? Então, esse número aqui do meio a gente sabe descobrir, não sabe? Tem esse 2 aqui, o 14 aqui. Se a gente fizer a média, vai descobrir esse. Então, ó,
2 mais 14 dividido por 2 vai ser 16 dividido por 2, que é 8. Portanto, o número aqui no meio vai ser 8. Agora, veja aqui, nessa coluna aqui, nessa vertical aqui, temos 2 e 10 e tem outro número que a gente quer descobrir. Só que a gente sabe que a média aritmética de 2 com este número aqui tem que ser 10. Então vamos supor que esse número aqui é x, tá? Que esse aqui vale x. Então o que a gente sabe que 2 mais esse número aqui que a gente vai chamar de x, tudo isso aqui dividido por 2, porque é média aritmética, tem que dar esse número do meio, que é 10. Então a gente sabe que o x corresponde a fazer 2 vezes 10, que é 20, menos, o 2 está somando aqui, vai subtrair, menos 2. Então isso vai ficar 20 menos 2, 18. Portanto, o número que está aqui vai ser 18. Então, observe que quando a gente quer descobrir esse número aqui, não o do meio, o número que vai estar aqui vai ser justamente 2 vezes o do meio menos o de cima. E a mesma coisa aqui. Se a gente quisesse descobrir esse número 2, esse 2 é justamente 2 vezes 10, que é 20, menos 18. Agora que nós já sabemos essas duas, vamos ver que a gente pode descobrir esse aqui da diagonal, porque a gente sabe o 14 e o 18. Esse número aqui vai ser a média aritmética de 14 com 18. Ó. 14 mais 18 é 32. 32 dividido por 2 é 16. Portanto, aqui no meio temos 16. Agora ficou mais fácil, né? A gente sabe achar este, né? Então, a gente vai usar aquela mesma técnica que a gente usou aqui, né? Quem que é esse número aqui? Esse número aqui vai ser 2 vezes o do meio menos o do canto. Então, 32 menos 10, 22. Igual a gente fez aqui. 2 vezes do meio menos do canto. Vamos aplicar a mesma música aqui, ó. Quem que vai ser o número daqui de baixo? Vai ser 2 vezes o meio, 2 vezes 16, menos o canto, que é 8. 32 menos 8, 24. E finalmente aqui você escolhe agora, temos 3 possíveis médias aritméticas que você vai fazer. Vamos fazer, por exemplo, essa aqui da diagonal, né? Então aqui vai ficar quanto? De novo, 2 vezes o do meio, 2 vezes 16, 32, menos 2, 30. Portanto, esse aqui vai ser o tabuleiro preenchido e você pode observar que todas as 8 linhas, né, de linhas horizontais, diagonais e verticais, elas vão obedecer à regra da média aritmética. Vamos agora para o próximo item. Item B. Preencha o quadriculado abaixo seguindo a mesma instrução indicada anteriormente. Vamos tentar adotar aqui a mesma estratégia do item A. Então, como que eu posso fazer? Eu posso, então, tentar descobrir um termo sabendo outros dois. Só que olha que em cada linha e coluna e diagonal, você sabe um termo. Tem 2 que a gente não sabe. Então, a gente não consegue fazer a conta direto igual no item A. Temos que adotar outra estratégia. Bom, a gente reparou quando está fazendo o preenchimento daquele quadriculado que quando a gente quer descobrir o número do canto, esse número do canto aqui é 2 vezes o meio menos esse. Ou então esse número do meio é a média aritmética dos 2 números dos cantos. Vamos então chamar um dos números, por exemplo, aqui de x. Nós queremos saber o valor de x. Para isso, vamos tentar descobrir o que a gente consegue fazer. Vamos preencher as outras casinhas com base nesse valor de x. Bom, essa casa aqui a gente sabe o valor, né? Porque essa aqui vai ser 2 vezes a do meio menos o canto, aquela regrinha. Então vai ser 2 vezes x menos 9. Vai ser essa casa aqui. E agora, essa casa aqui a gente também já sabe descobrir, né? A gente sabe que é 2 vezes a do meio menos o canto. Então vai ficar 2 vezes a do meio, então é 2 vezes 2x menos 9, menos a do canto, que é 20. O que vai dar isso? Vai dar 2 vezes 2, 4x, 2 vezes 9 menos 18, menos 20. Isso aqui então vai dar 4x menos 18 menos 20, menos 38. Bom, agora a gente sabe aqui o do 7. Aqui a gente sabe pegar essa casa aqui, né? Que casa vai ser essa?
Vai ser 2 vezes o meio menos o canto. Então, vamos de novo. 2 vezes 7 menos o canto. O canto é quanto? 4x menos 38. Então, agora vamos fazer essa continha aqui. 2 vezes 7, 14, menos 4x. E aqui vai ficar menos com menos, mais. Então, mais 38. 38 mais 14 vai ser 52. Isso aqui vai ficar 52 menos 4x. Agora, de novo, nós podemos fazer aqui também. Vamos descobrir que casa é essa. Qual é essa casa? Esta casa aqui, a gente sabe que é 2 vezes 9 menos o canto. Só que, olha, o nosso objetivo é descobrir o valor de x. E assim que a gente descobrir o valor de x, preencher o quadriculado com números. Então, veja, com o preenchimento que a gente fez, veja que depois que eu coloquei 52 menos 4x, eu preenchi essa diagonal. E todas as somas, elas devem obedecer à regra da média aritmética, todas as linhas, né? Então, quem que é x? O x, que está aqui no meio, ele é a média aritmética de 20 com esse número que está aqui em cima. Então, ele vai ser 20 mais este número aqui de cima, que é 52 menos 4x. Tudo isso dividido por 2, que é a média aritmética, né? Opa, então nós obtivemos uma equação de primeiro grau em x. Se a gente resolver ela, nós sabemos o valor de x, não é mesmo? Então vamos lá. Então, fazendo aqui, ó, 2 vezes o x passa multiplicando aqui, 2x é igual a 20 mais 52, 72. 72 menos 4x. Então, isso aqui vai ficar, menos 4 passa somando, 6x igual a 72. Portanto, isso significa que o x vale 72 dividido por 6, que corresponde 12. Portanto, a gente descobriu o quê? Que o valor de x é 12. Vamos então reescrever esse quadrado aqui, colocando 12 no lugar de x? Então, aqui no nosso quadrado, o número central é 12. Podemos preencher igual aos outros, né? Isso aqui vai ficar 2 vezes 12, 24. 24 menos 9, 15. Então, aqui vai ser 15. Agora, a gente descobre aqui, né? 4 vezes 12 vai ser 48. 48 menos 38 vai ser 10. Agora, a gente descobre aqui, né? 7 e 10 eu quero descobrir aqui. Então, esse número aqui vai ser 2 vezes o meio, 14 menos 10, que é 4. De novo, agora aqui. Que número que é aqui? 2 vezes o meio, 2 vezes 9, menos 4. Então, vai ser 14. E aqui no meio, 2 vezes 12, 24, menos 7, 17. Portanto, este aqui é o quadriculado preenchido seguindo as mesmas regras, de acordo com esse quadriculado inicial.